Você está ouvindo Rádio Sindicó. No ar, entrevista. Quinta-feira, 4 de agosto de 2022, 9 horas 10 minutos, recebendo já aqui com a gente a nossa amiga, a Fabíola Castilho. Olha, não foi fácil conseguir trazer ela não, viu, gente? Gente boa demais. Deixa eu tirar a tarja aqui, já para eu falar com a Fabíola. Isso, tirando ali também o Carlos Neves, deixa eu tirar esta trilha aqui, que beleza. Agora sim... Deixa eu só ver aqui. Fabíola, muito bom dia. Você me ouve bem, querida? Sim, bom dia. Ouço bem, sim. Legal, bacana. Ali também já chegando o nosso querido amigo e secretário de Sindicópio, Carlos Neves, a quem a gente já faz um teste de microfone. Desejo um bom dia. E eu já peço, Neves, que você dê uma acolhida aí, uma recepção à nossa amiga Fabíola. Bom dia para você. Bom dia, Carlos Vítulo. Bom dia, Fabíola. Um prazer ter aqui você conosco na Rádio Sindicop e para falar um pouquinho também sobre o tema que você parece que domina muito bem, né? E por ser mulher, policial penal e também autora de um tema, né, muito importante aí, que temos o prazer aqui de discutir com os outros policiais penais sobre essa questão também do assédio, né? Que é uma coisa que aumentou muito nos últimos 3 anos e meio aí dos atuais governos, né? E tem aumentado muito dentro do sistema, né? Inclusive a violência também física, né? Tem aumentado bastante. Mas prazer em ter você aqui em mais uma quinta-feira, né? De muita luta, mais uma quinta-feira de muita briga contra o desmando, sobre o desconto dos aposentados, o desconto do DGEP, e muitas outras coisas negativas que aconteceram conosco aí nesse período, né? Prazer estar aqui, boa quinta-feira para você e para os ouvintes também da Rádio Sindicop. Obrigada. Tá aí, portanto, recebendo a Fabíola Castilho, não é? Vamos explorar bastante, como disse o Carlos Neves, não é mesmo? Fabíola, tem muita gente que te conhece, né? Agora tem outras pessoas que não conhecem, mesmo porque o nosso programa fica gravado, depois a gente sobe, a gente edita, solta só essa parte da entrevista para o YouTube. Então eu gostaria aí que primeiro você falasse aí um pouquinho de você. Quem é a Fabíola Castilho? O que ela faz? Ela é policial penal? Quando ela veio para o sistema, não é mesmo? Como que é hoje? Onde ela trabalha? Quem é a Fabíola Castilho? Por Fabíola Castilho. Ninguém melhor para falar de você, né, Fabíola? Bom dia mais uma vez para você, viu? Bom dia a todos. Bom dia, Carlos Neves. Me desculpem aí, como o Carlos Vitolo falou, né, é difícil conseguir alguma coisa, não por estrelismo, nada disso, né, eu não sou estrela, não sou nada disso, mas é que é corrido para mim algumas coisas, né, eu tenho a minha vida pessoal também, e eu interajo com ela, né, então é importante também eu estar com a minha família, né, com as pessoas também, algumas coisas pessoais que eu tenho que correr aí no dia a dia. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né, poder participar dessa entrevista, né, ser útil de alguma forma também, trazer informações, isso é muito importante, né, porque eu aprendi, assim, que aquilo que é mais precioso hoje é a informação. Se você não tem a informação, você não é ninguém, né, você tendo informação, você sai na frente de muita gente. E vou falar, então, um pouco da minha pessoa, né, desde o início, né, como eu entrei no sistema prisional e até o momento de hoje. Bom, eu entrei no sistema prisional em dezembro de 2012, eu fui lotada lá no CDP de Franco da Rocha, feminino, e eu passei lá um pouco mais de 4 anos no CDP de Franco da Rocha,
onde eu tive uma bagagem, assim, muito boa, excelente. Para mim, ela foi uma escola. O que eu sou hoje, eu aprendi tudo lá. Tive excelentes pessoas que me ajudaram, direção, pessoas, assim, que forjaram, né, digamos assim, aquilo que eu sou hoje como policial penal. O tratar com as presas, né, com as detentas, a minha conduta como policial penal também, tudo eu aprendi lá no dia a dia com os meus colegas de trabalho, algumas pessoas, né, hoje eu tenho como meus amigos, né, trago eles de lá, converso com eles até hoje, graças a Deus, são pessoas que me ensinaram muita coisa, né, principalmente os mais velhos, né, eu tenho muito respeito pelos meus colegas mais velhos, que estão há muito mais tempo na instituição, porque eles nos passam muitas coisas, principalmente porque tudo no início é tudo mais difícil, né, então, assim, eu creio que é importante ouvi-los também, né, e ficando lá, eu fiquei de 2012 até 2017, e aí saiu minha transferência para a cidade de Ribeirão Preto, né, fiquei lá quase um ano em Ribeirão Preto, né, foi também um momento, assim, de aprendizagem, porque eu saí de uma coordenadoria e caí em outra. Então, assim, no momento, eu tive um choque cultural, né, porque nada é padronizado, né, infelizmente. E, então, assim, tem coisas que eram diferentes para mim. Eu fui ensinada de uma forma e fazia, às vezes, coisas que não era bem daquilo que me ensinaram. Então, eu tive que, tipo, reaprender, me readaptar, né? E o que eu creio, assim, o que falta também um pouco para a gente é isso, né? A padronização, porque nós temos 5 coordenadorias, se eu não me engano, né? E cada uma é diferente da outra. Isso é ruim para o policial penal. Por quê? Porque a gente que vem de outra unidade, porque é sempre assim, nós estamos sendo nós trabalhamos, quando nós passamos no concurso público, nós vamos para São Paulo, né? Sempre estamos por lá, pela grande São Paulo. E depois nós viemos para nossas cidades, no interior, e as coordenadorias mudam, né? E não existe padronização. Então, é um choque cultural que você tem, e as coisas são muito diferentes, né? Então, até você ter uma readaptação, mudar até a sua forma, a sua conduta, muitas das vezes, é difícil. E tem colegas que acham estranho, rejeitam alguma coisa nesse tipo, mas foi aquilo que você aprendeu, né? E eu creio assim, aquilo que eu aprendi em São Paulo, como eu disse para vocês, para mim foi uma escola. E todos que passam, né, pela grande São Paulo falam a mesma coisa. São Paulo é uma grande escola. Por quê? Lá é muito perigoso, isso é fato, é muito perigoso, né, a grande São Paulo. Só que você aprende muita coisa, né? Lá, assim, as pessoas também são mais companheiras, né? Nossos colegas de trabalho também se ajudam mais um ao outro, né? Aqui no interior, infelizmente, nós não vemos tanto isso. É gritante, na verdade, né? É mais ou menos assim, cada um por si, né? Isso é muito ruim. Nós precisamos mudar essa nossa conduta, nós precisamos mudar essa nossa mentalidade, porque nós somos uma categoria. É como se nós estivéssemos no Titanic. Se esse barco afundar, vai afundar eu e você. A tripulação inteira afunda. Então, nós temos que pensar como uma equipe, pensar de forma geral, né? Não somente em mim, mas pensar no todo, na categoria. Nós somos quase 35 mil funcionários do Estado de São Paulo do sistema prisional. Somos a federação com o maior número de funcionários no país, quiçá da América Latina. Infelizmente, é difícil incutir na mente, né, do funcionário que nós precisamos ter essa mudança de mentalidade, principalmente com esse fato da polícia penal. As pessoas veem só de forma negativa a polícia penal. Quando eu entrei no sistema prisional, quando eu ouvia falar sobre a polícia penal, né, então foi me passado também que isso seria muito ruim, seria algo muito negativo. E aquilo ficou na minha cabeça. Mas eu nunca fui digamos assim, entre aspas, abraçar aquilo que as pessoas falam para mim. Eu busco, e eu tento sempre buscar informação por fora, né? Eu tenho que buscar essa informação, eu tenho que buscar a verdade.
Então, eu procuro, né, saber os prós e os contras. E eu vejo que com a polícia penal, embora muitos não acreditam nela, eu vejo muita esperança e eu tenho muita positividade em relação à polícia penal. Quando se fala da polícia penal no nosso país, porque eu falo nosso país, por quê? Porque eu luto em prol da polícia penal no meu país, né? Eu levantei essa bandeira, principalmente em relação às mulheres policiais penais. Então, eu vejo assim, tem muito negativismo. Tem colegas, me desculpe, tem colegas que não aceitam, falam, eu não quero ser policial. Olha, se você não quer ser policial, eu sinto muito, mas o teu caminho é subir até o RH e pedir baixa, porque essa é a nossa realidade. E nós temos que aprender a ser policiais penais. Nós temos que melhorar a nossa conduta, melhorar a nossa forma de agir, melhorar a nossa forma de falar, né? E todas essas coisas, por quê? Porque todas essas coisas refletem a nossa imagem na nossa sociedade. Se você quer ser uma polícia respeitada, se você quer ser, né, um cidadão primeiramente respeitado, você tem que ter uma conduta ilibada. Você deve ter uma conduta irrepreensível. Então, assim, eu não estou aqui exortando meus colegas, não estou exortando ninguém. Eu falo por mim mesma. A minha conduta também precisa ser mudada, né? Eu tenho muito que aprender. E aprendo muito com os meus colegas, principalmente de outros estados, né? Porque eles, em algumas coisas, eles estão, assim, à frente da Polícia Penal do nosso estado aqui de São Paulo. Como, por exemplo, armamentos. Nós não temos armamentos, né? Se você colocar uma pistola, um .40, um revólver, outro tipo de pistola, o que vai acontecer? Nós, policiais penais aqui do nosso estado, nós não sabemos distinguir. É um ou outro só que sabe, né? Então, todas essas coisas, todos os demais estados estão à nossa frente. E isso não é motivo de orgulho para nós, né? Eu vou parar um pouco de falar para que vocês possam falar também, tá bom? Fabiola, há umas 2 semanas atrás, eu, o Carlos Neves e o presidente do Sindicop, o Gilson, nós fizemos uma entrevista aqui na Rádio Sindicop com o pessoal do sistema prisional lá de Portugal. Inclusive, essa entrevista está no YouTube, né? E foi impressionante, né, Carlos Neves, quando ele falou do grau de conscientização dos servidores lá. Até queria que o Neves lembrasse a cidade, se não me engano, é 90% dos servidores que eram filiados. E, Neves, a Fabiola traz aí realmente um problema que chama muito a atenção, né? Essa questão da padronização, não é mesmo? Precisa, né? Eu acho que a Fabiola tem razão mesmo. Acho que chegou a hora, passou da hora, né? Da gente exigir, porque quem vai padronizar, vai organizar, é de responsabilidade do Estado, dos governos, né? Então tá certo, nós temos que exigir, temos que cobrar mesmo. É um absurdo quando a Fabiola diz que era de uma coordenadoria, aprendeu de um jeito, foi para outra coordenadoria, chegou lá, pronto. Parece que desaprendeu tudo, né? Pois não, Carlos Neves, fique à vontade aí para bater esse papo com a nossa amiga Fabiola. A padronização, ela é muito importante para que a gente consiga trabalhar todo mundo de forma uniforme, né? E não aconteça o que aconteceu com a Fabiola e também comigo, né? Quando eu também fui transferido de unidade prisional. Principalmente porque, do tempo que eu estou na Secretaria da Administração Penitenciária, cada unidade prisional tem o seu perfil, né? Tem a sua estrutura, diferente de outras estruturas, né? E é claro, o ser humano é diferente um do outro, né? Principalmente porque os nossos diretores, os nossos chefes, têm a liberdade de tomar as suas decisões e não regradas em um padrão pré-existente, né? Hoje mesmo, nós só temos o POP, né? Para nos encaminhar e seguir uma regra, né? Mas é bastante subjetivo também. Então, eu acredito que com a construção da lei orgânica, né, pelo governo, e se Deus quiser, nós iremos participar dessa construção também, parte desse problema seja resolvido também, né?
Mas a gente tem muita coisa para lutar ainda, né? A gente acabou conseguindo em 2019 a criação da Polícia Penal em Brasília e, infelizmente, demorou aí mais de 2 anos para a gente conseguir que fosse aprovado aqui em São Paulo. Então, a gente está um pouco atrasado com relação aos outros estados, né? Mas, de outra forma, também é um momento de se poder resolver muitas questões aí, que desde o descobrimento do Brasil está para se resolver e ninguém resolve, né? São Paulo tem um diferencial de outros estados, né? Acho que a Fabíola vai concordar comigo, né? O que os outros estados têm, praticamente não tem o que tem em São Paulo, que é o servidor. O servidor de São Paulo, ele é um servidor diferenciado. Ah, mas por quê? Está no maior estado do Brasil? Não, não é isso. São poucos funcionários que comandam, né, o maior sistema penitenciário, né? Estou dizendo de São Paulo, comparado com a América Latina, é o maior da América Latina. E ele não faz só o serviço da Polícia Penal, ele acaba fazendo o serviço, às vezes, do psicólogo, ele acaba fazendo o serviço do enfermeiro, ele acaba fazendo o serviço do motorista, ele acaba fazendo o motorista da manutenção, ele acaba fazendo o administrativo, tudo para que o sistema funcione, né? E o barco não afunde, né? Como o Titanic, né? Enquanto poucos tampam o buraco, claro, tem os que estão desanimados, né? Porque já sofreram muito dentro desse sistema, que é um sistema canibal, né? Ele te absorve, ele te consome e, ao mesmo tempo, não te garante uma saúde tanto física como psicológica, né? Mas o servidor é diferente. Ele vai e faz com pouco, né? E, infelizmente, o governo não reconhece, né? E é por isso que existem as entidades sindicais para lutar e tentar diminuir toda esse sofrimento, né, que se tem, os descasos com o servidor, a baixa remuneração, né? E aqui em São Paulo, eu acredito que o servidor está começando a acordar, porque ele necessita que alguém esteja à frente, que alguém cobre o governo, porque se não for entidade sindical, o governo não vai abrir a porta e dizer, Fabíola, vem para cá, vamos conversar, vamos resolver alguns assuntos, né? Não vai receber. Não vai receber o Vítor, não vai me receber também, se não tiver por trás uma entidade sindical e pessoas comprometidas, né, para a luta. E é por isso que até o Sindicop, também através da Rádio Sindicop, e isso está a cargo do Vítor, nas questões de entrevistas com candidatos do sistema penitenciário que vão concorrer aí à vaga na Assembleia Legislativa, né? E isso é muito importante, né? Mas em si, Fabíola, dizendo sobre você, né? Ô, Fabíola, você tem um currículo muito interessante, né? É policial penal, desde 2012, né? É formado em secretariado executivo, administração e pedagogia. Pós-graduado em administração geral, possui MBA em liderança sustentável e coach executivo, né? E também tem o blog das Guerreiras do Sistema Prisional, Polícia Penal. O que é seu blog? O que ele traz de informação? O que te levou a construir esse blog, Fabíola? Tá certo. Ó, o blog As Guerreiras no Sistema Prisional, ela iniciou em 2019, quando eu fui numa viagem em abril com o próprio sindicato, né, o Sindicop, do qual eu sou filiada, né, e quando eu fui, né, a Brasília, foi quando esse momento que eu falei para vocês que eu estava já buscando informações em relação à polícia penal. Então, nada mais, ou seja, nada melhor do que eu ir a campo, né? Você só aprende alguma coisa indo à guerra. Então, eu fui para cima, né? E aí eu fui até o Sindicop, falei, ó, vai voltar tudo de novo lá, o pessoal lá da luta, né, da polícia penal, porque em 2018 havia cessado, por quê? Porque estava tendo uma intervenção federal no nosso estado ali, nosso não, né, no estado do Rio de Janeiro, né, então quando há uma intervenção federal, a lei, né, federal, ela não permite que seja alterada
a Constituição Federal do nosso país. Então, foi cessada toda a luta, né? Não podia fazer nada e nós também não podíamos estar ali lutando em prol de alguma coisa, sendo que estava tendo uma intervenção em um estado do nosso país. Enfim, em 2019, começou tudo de novo, né? Cessou a intervenção no Rio de Janeiro, e em 2019 nós fomos para a luta, né? E eu vi a realidade ali, que é assim, sabe, é um tapa na cara da sociedade. Eu me senti assim, na verdade, eu me senti um lixo. Porque eu falei assim, nossa, todas as coisas acontecem aqui, e eu, como cidadã, eu não faço nada. Eu não faço nada para mudar meu país, eu não luto, principalmente, né? Por quê? Porque se você quer mudança, primeiramente tem que partir de você. Não adianta eu ficar sentada na minha casa reclamando no WhatsApp e não fazer nada. Sai pra guerra, meu, vai à luta, vai a campo, vai estudar, vai procurar saber as coisas. Não fala, mas fulano falou que é assim. Meu, vai lá você saber. Vai lá e vai você saber. Nada melhor do que você pegar, é como se você pegasse um livro. Fulano falou do livro para mim lá e vamos supor, é isso. Eu falei, tá, mas você leu? Não é exatamente isso. Obrigado, Neves. Não é exatamente isso que está escrito lá. Então, você tem que procurar saber. É isso que eu falo, nós temos que ter informação. Nós erramos, nós não lutamos para nossos direitos, principalmente, por quê? Porque nós somos enganados. Desculpa o palavreado, nós somos pessoas ignorantes na lei. As pessoas fazem de nós, entre aspas, gato e sapato, por quê? Porque nós não conhecemos as leis. A partir do momento que você conhece a lei, que você sabe da sua obrigação, do seu dever, e principalmente do seu direito, ninguém monta em cima de você. As pessoas têm medo, entendeu? Não queira nunca entrar numa luta, numa guerra, mas quando alguém entrar numa guerra com você, que os seus inimigos o temam. Então, você tem que buscar informação, né? Você não pode ficar no comodismo. Ah, fulano falou, então é isso. Não, não é. Vai buscar informação. E foi o que eu fiz. O Sindicop me deu essa oportunidade, eu fui atrás. Ali eu pude conversar com pessoas de outros estados, né? Pessoas assim que estavam ali na mesma visão, no mesmo objetivo de buscar realmente essa concretização, essa vitória da Polícia Penal. E graças a Deus, né, nós conseguimos naquele ano, né, eu fui, acho que se não me engano, 7 ou 8 vezes para Brasília, né, participei de praticamente daquele ano, tudo que aconteceu em Brasília em relação à Polícia Penal, eu participei, graças a Deus. Não falo isso para me engrandecer, não. Eu falo isso para ser exemplo também para as outras pessoas, né, você também tem que lutar. Você, como cidadão, você tem que lutar pelos seus direitos, você tem que lutar por melhorias. Eu não estou falando para você se rebelar, para você fazer uma rebelião, né? Mas para você, de forma pacífica, correr atrás daquilo que é seu direito, né? Então, foi isso que eu fiz, e o blog nasceu ali. Em maio, né, eu fiz o blog, no dia 9 de maio, a primeira visão, assim, que eu tinha era, assim, de levar a informação do que estava acontecendo conosco em Brasília para os outros estados, né, para que as outras pessoas também viessem conosco nessa luta da Polícia Penal, para que pudessem mudar a mentalidade, né, porque muitos não iam lutar, porque falavam assim, eu nem vou lutar por isso aí, porque isso aí não vai dar em nada, isso aí é em vão, já vem se arrastando lá de quase 15, 18 anos, né, e nada aconteceu. Muita gente não acreditava nela, né, só que assim, aquilo que você pensa, aquilo que projeta na sua mente acontece. Eu nunca fui para Brasília pensando que eu ia ser uma derrotada. Nunca que eu montei no carro, percorri 800 quilômetros, 900 quilômetros, falando assim, eu estou indo lá em vão. Nunca. Eu sempre falei, pensava assim, nós estamos indo lá, nós vamos conseguir, e essa emenda constitucional, ela vai ser aprovada. E ela foi aprovada. Tudo está na nossa mente. Se você pensa como um derrotado, você vai ser um derrotado. Se você pensa assim, eu vou ser a melhor policial penal do estado de São Paulo, tudo bem, você fala assim, nossa, você está pensando grande, tudo bem, meu alvo é o 10. Só que se eu errar, eu vou estar no 9. Entende que a minha pontuação ainda vai estar lá em cima? Pense grande, não pense pequenininho, pense muito grande. Vamos parar com essa síndrome de Gabriela,
sempre foi assim, ela nasceu assim, ela cresceu assim, e ela vai morrer assim. Não, tudo depende de você. Você é a mudança. Você é a mudança que o seu estado precisa. Você é a mudança que a polícia penal do seu estado precisa e necessita. É isso que você tem que pensar. Então, eu fui dessa forma, pensando assim. E aí, o que acontece? As pessoas, elas foram buscando as informações e isso se expandiu para os outros estados. Por quê? Porque eu pensei assim, isso aqui não vai ser nem da minha região, né? Mas expandiu, saiu do meu estado, foi para outros estados, as pessoas conheceram. E quando eu ia para lá, né, das outras vezes, né, passava 2 semanas, às vezes 3 semanas eu voltava para Brasília. E aí teve uma pessoa lá, que inclusive hoje ela é minha amiga, a Diana, que ela é da FENASPEN, da federação, ela é uma diretora de lá. Ela bateu assim nas minhas costas, eu não conhecia ninguém, porque eu estava entrando na luta, né? E eles já estavam na luta há muito tempo, né? Muito tempo. Pessoas morreram já, que não estão mais entre nós, que estão nessa luta, e que nós devemos a eles também, né? Se a luta terminou em 2019, a federal, né, que ainda nós temos nossos estados, muita coisa precisa acontecer, né, foram graças a eles também, que iniciaram lá atrás. Eles estão vindo, alguns já se aposentaram, outros morreram, infelizmente não viram essa concretização, né? Nós devemos sim, ser sempre gratos a esses policiais penais. Então, ela tocou-se no meu ombro e falou assim, você quer a Fabi Castilho? Aí eu olhei, eu falei assim, sou eu. Eu falei assim, nossa, é BO, né? Porque quando chega assim, eu tava ali ainda na Câmara ali dos deputados, eu falei, é BO. Aí eu falei assim, sou eu, né? Tipo, com medo, né? Pô, muito prazer, meu, eu vi seu blog e tal, e ela é lá de Goiás. Eu falei, nossa, que bacana, né? Ela falou, olha, você chegou na hora certa, no tempo certo, a gente precisa de pessoas assim como você, para, né, levar informação mesmo sobre a polícia, o porquê que é importante e tal, e foi indo. E desse blog se tornou, assim, depois, né, um movimento em prol das mulheres policiais penais do nosso país, né? E nós levantamos essa bandeira em 2020, 2019 e 2020, nós fizemos o primeiro Fórum das Mulheres Policiais Penais, né, do Brasil, dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou seja, na Assembleia Legislativa, na Casa da Lei mais importante, vamos dizer assim, né, do nosso país. Nós conseguimos isso. Legal, bacana, hein? Mandando um abraço aqui, né, para Diana Moreira, também para Cher da Pegada. Eita, é isso aí. Para o Luiz Brito, né? Também para Carol Brito. Depois, no final, ô Luiz Brito, eu peço para o Carlos Neves falar como que anda aí o PDL 22. É importante também, tá? Bom, o Fabiola, né? Deixa eu trazer uma questão aqui que é muito importante, principalmente você como mulher, não é? Acho extremamente importante essa interação, esse avanço, né? As mulheres estão, na verdade, muito à frente, né, dos homens. Mas tem uma questão muito importante que eu gostaria de lembrar, que ocorreu recentemente, né, no governo do estado do Rio de Janeiro, né, o Cláudio Castro, né? Ele acabou nomeando, né? Foi assim até uma surpresa para todo mundo, né? A Maria Rosa, policial penal, né? A primeira mulher aí policial penal a assumir a Secretaria da Administração Penitenciária. Acho que já passou da hora, né? Tem pessoas extremamente com formação, não é? Então acho que precisa parar com esse tipo de comportamento que acontece nesse país, não é só no estado de São Paulo, não, né? De se colocar amigos, de se colocar pessoas indicadas, mas mudar o pensamento, né? Se colocar pessoas competentes, né? Se colocar quem conhece. Hoje, se você pega no próprio sistema prisional do Estado de São Paulo, quantas e quantas pessoas, né, que são ali indicados, que estão, de repente, à frente de comando dos presídios. Por exemplo, a própria Secretaria da Administração Penitenciária hoje, ela é comandada, né, por um policial militar, né, pelo Coronel Restivo, e poderia muito bem estar à frente disso, no comando, um policial penal. Mas
a questão que vale a pena a gente falar aqui é essa importância, né? Que realmente é muito bacana isso, né? Uma mulher estar à frente da Secretaria da Administração Penitenciária no estado do Rio de Janeiro. Bacana, né, Fabi? Sim, foi uma vitória muito grande, né, pra gente. Eu mesma eu fiquei muito feliz, né? Eu gravei um vídeo, inclusive, a ela, né? Lhe dando os parabéns, porque assim, não deve ser fácil, né, você chegar lá, né? Não deve ser fácil, assim, a responsabilidade também é muito grande, né, ali para ela. E assim, eu tenho visto ali o trabalho, né, dos policiais ali do Rio de Janeiro, né, o trabalho da senhora Maria Rosa, né, que ela é policial penal realmente de carreira, né, e ela tem feito, assim, um importante trabalho, assim, brilhante até mesmo, né, mesmo com as dificuldades, porque, como eu disse, não deve ser fácil, né, mas, assim, ela tem se saído, assim, muito bem, né, eu gosto muito, as pessoas têm falado muito bem dela, né, eu creio que o governador foi bem assertivo, né, em relação a escolher, né, uma policial penal, uma mulher competente, né, uma pessoa que conhece o sistema prisional, né, ela sabe das necessidades dos colegas delas, ela sabe da necessidade, né, da categoria dela, então ela vai lutar em prol da categoria dela, mesmo porque você pode falar assim, ah, mas ela tá pensando no lado dela, só falando, não, mas ela é policial penal, e ela, amanhã, ela vai se aposentar, e se ela não fizer um bom trabalho agora, como é que vai ficar a aposentadoria dela também, né? Então, por isso que é importante a gente ter pessoas que pensam em nós, e nada melhor do que pessoas que fazem parte do nosso trabalho, pessoas de carreira, né, policiais penais, né, que conhecem o sistema prisional como ninguém. Então, assim, para a gente foi um motivo, assim, de muita alegria e orgulho também de ter uma mulher policial penal na frente aí das nossas secretarias. Bacana, legal. Realmente é muito importante. Deixa eu até subir aqui, ó, só pra gente, pra quem não conhece, não é mesmo? Pra quem não conhece, tá aí ela, ó. Que bacana, né? Policial penal. Parabéns. Quem sabe, viu? A gente traz ela aqui, viu? Vamos trazer. Se você tiver o contato dela, depois me passa, inclusive, Fabiola, né? Vamos trazer ela aqui, vamos trazer ela para conversar, né? Aí nesse dia a gente convida a Fabiola também, né? Convida aí outras mulheres, tem bastante mulheres no sindicato também, na diretoria, que pode vir, pode participar, mas nós vamos manter contato com ela, viu? Vamos A trazer ela. Pois Maria não, Rosa, Carlos Neves, eu sei que você tem um monte de questão aí para falar com a Fabiola. O microfone está desligado, Neves. Tem um caminhão aqui na frente, aqui, tá atrapalhando um pouco, né? Pode terminar o comentário, Fabiola? assim, sobre a senhora Maria Rosa, né, policial penal. A senhora Maria Rosa é uma pessoa, assim, muito humilde, né, eu converso com ela, assim, tenho o contato dela pessoal, é uma pessoa, assim, eu creio, assim, que é aberta a entrevistas, né, aberta, assim, sei que a agenda dela deve ser difícil, claro, né, se comigo já foi difícil, imagina com ela, né, vamos dizer assim. Mas, assim, é uma pessoa extraordinária, converso com ela, é uma pessoa, assim, que nem eu falo para as pessoas, que eu sou? Não sou ninguém. Não tenho cargo de chefia, não tenho cargo de diretoria na SAP, não tenho nada. Mas ela é uma pessoa, assim, que me respeita, né, que vê em mim algo, né, para que ela converse comigo, né, ela vê algo em mim que seja benéfico, que seja bom, claro, né. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, e eu creio, assim, que deixa a agenda dela aí dar uma, né, melhorada aí, porque não deve estar fácil para ela, né? Eu creio que ela aceite, sim, uma entrevista aí com vocês, sim, tá? Legal, bacana. Vai lá, Perfeito. Neves. Fabiola, há um tempo atrás, a Fabiola, numa conversa aqui no Sindicop, comentou sobre a ideia de se fazer uma cartilha, né? Ah, sim. E muito interessante que do comentário dela nasceu, com o apoio do Sindicop, essa cartilha aqui. Opa. Isso mesmo. Então,
Foi uma ideia, assim, muito boa, interessante e atual, né? Porque quanto mais informação, melhor a vida da pessoa. Ô, Fabíola, como nasceu a ideia dessa cartilha de assédio é crime? Certo. É assim, no nosso, na nossa instituição, digo assim, no nosso ali, nosso convívio ali, né? Eu já passei por 3 unidades, eu agora estou lotada na feminina de Pirajuí. E assim, a gente percebe, né, que assim há muita coisa que muitas pessoas assim, elas são assediadas moralmente, né? Nós somos mais o assédio nosso é mais moral do que sexual, tá? Porque as mulheres assim, elas são sim assediadas sexualmente, mas muitas delas, elas, graças a Deus, elas sabem se defender assim e coloca no lugar, né, do assediador ali, no lugar dele ali, né? Mas algumas não, infelizmente, porque é como eu falei no início, nós não conhecemos a lei, né? Se você não tem informação, se você não conhece os seus direitos, né? Você é uma pessoa desinformada, então você não sabe nem mesmo como agir, né? Qual será a sua conduta? Então, assim, essa cartilha surgiu no intuito de levar informação a essas pessoas que estão muitas das vezes sendo assediadas, ou até mesmo nós, né, cometemos coisas que aquilo denota um assédio. Por exemplo, eu não posso, assim, ficar falando para o meu amigo lá, o meu colega que está comigo, assim, oh, você vai muitas vezes no banheiro, entende? Deixa ele ir no banheiro, você não sabe o que ele tem. De repente ele comeu alguma coisa que não foi legal a noite passada, ele tem os problemas dele, e ele vai no banheiro, a não ser que ele tá indo no banheiro para, né, passar a hora, mas entende que tem coisas que a gente mesmo faz, às vezes a gente comete, né, a gente fala assim, poxa, isso daí é um assédio, a gente não pode falar assim dessa forma. Então, assim, foi uma forma também de nós, né, eu falo de mim, por mim, de se policiar também, sabe, de não falar coisas que de repente amanhã possa me prejudicar. Então, eu quis fazer essa cartilha para trazer essa informação, não só para atacar, vamos dizer assim, atacar, entre aspas, o assediador, mas também para dizer assim para você, olha, você, colega de trabalho, também presta atenção no que você está fazendo. Porque às vezes você está sendo desagradável com o seu colega de trabalho e você não está percebendo. E isso denota um assédio, né? Então, o que eu trouxe aqui na cartilha, né, são 4 pontos muito interessantes, que inclusive as pessoas me deram alguns feedback e falou, nossa, eu não pensava dessa forma, né? Aqui, eu expliquei aqui na página 6, aí vocês vão ver aí que o porquê que acontece o assédio moral, né, o assédio sexual, muitas das vezes nas repartições públicas, porque é como o Carlos Vitolo falou, que o assédio ele acontece por quê? Por causa que, muitos casos, os chefes são o quê? Eles são indicados em decorrência do quê? De amizade, né? Ó, eu conheço fulano, eu vou lá, faço churrasco com ele, e eu vou pôr ele lá, na direção, né? Nepotismo, ele é meu primo, ele é minha tia, é minha sobrinha, né? É o meu pai, né? Entende? Então, assim, isso o que vai fazendo? São pessoas que muitas das vezes, né, na maioria delas, elas não têm condições de estar gerindo um cargo desse, uma direção, algo nesse teor, né, e ela passa o quê? Ela passa a assediar os outros, porque ela tem o poder na mão dela. E com o poder nessa mão, muitos o temem, é claro que temem, tem outros que não, por quê? Porque conhece, como eu falei, quando você tem a informação, você não teme, você respeita. Eu respeito os meus diretores, respeito os meus superiores, mas tem coisas que quando eu vejo que não é aquilo, eu dialogo, né? Então, assim, não é tudo que a gente deve aceitar, né? Não é tudo que a gente deve ali dizer amém, né? No linguajar aí popular, né? Então, assim, tem essa parte do porquê que acontece o assédio, esse é um dos motivos, infelizmente, porque é aquela coisa de política também. Fulano tem o mesmo ideal que eu, né, a mesma forma de pensar politicamente, então eu vou colocar ele, por quê? Porque ele vai estar junto comigo,
né? Mas nem sempre aquela pessoa é competente para aquele cargo. Tem também, assim, quem são as vítimas em potenciais, né? Isso aqui foi excelente, foi maravilhoso. Por quê? Porque, assim, os agressores, os assediadores, o que eles fazem? Pensar as demais pessoas. Eles tentam fazer crer que a vítima, aquela pessoa que está sendo assediada ali, elas são, assim, pessoas difíceis, são pessoas que são difíceis de conviver, são pessoas que, como que eu posso falar? Sabe, assim, que fica batendo de frente, então você fica assim, aquela pessoa é uma zica. Não é. Ela bate de frente porque ela sabe que aquilo não é para ela fazer, ou ela sabe que aquilo não é legal fazer, né? Então, por isso que a pessoa bate de frente. E aqui, eu coloco aqui que, assim, essas pessoas, né, a vítima, né, ela reage ao autoritarismo de um chefe, porque o chefe, muitas vezes, ele é autoritário, né? Então, a pessoa, a vítima, ela reage, por quê? Porque ela não tem medo, né? Ela sabe também das obrigações dela, né? Ou senão ela se recusa a se subjugar-se, né? Então é essa capacidade que ela tem de resistir a essa autoridade, que muitas das vezes as pessoas falam que é insubordinação, e que na verdade não é, né? A pessoa, ela passa a ser assediada, ela passa a ser amartelada, ela passa a ser falado mal dessa pessoa, que essa pessoa é difícil a convivência com ela, é difícil dialogar com a pessoa, é difícil isso, aquilo, outro, né? Então, assim, na verdade, né, aqui tem um estudo que fala assim, que na verdade essas pessoas, né, são empregados perfeccionistas, muitos dedicados a seu trabalho e que almejam ser impecáveis, né? Ficam até tarde no serviço, não hesitam em trabalhar nos finais de semana e vão trabalhar mesmo quando estão doentes. Ou seja, é aquele funcionário que fala assim, tem uma escolta para fazer, tá, eu vou lá dirigir o bondão. E não é ele que tem que dirigir, mas ele vai. Eu tenho que... Tem uma presa aí que vai chegar aí da federal aí, e não tem ninguém para receber ela, não tem como fazer lá o cadastro da presa, ninguém sabe fazer, eu vou ficar até mais tarde, eu vou esperar a presa chegar, né? Então, são pessoas assim que têm uma conduta dentro do trabalho que para muitos, quando vê, fala assim, nossa, essa pessoa ela é zica, porque ela gosta de bater de frente, não é, ela quer as coisas certas. Então, as pessoas o agressor faz com que ela fique parecendo o quê? Que ela é a culpada, entende? De vítima, parece que ela é que é a culpada ainda, né? É que nem um assédio sexual. Quando a mulher, a maioria das mulheres, elas não vão na delegacia fazer um boletim de ocorrência de assédio, porque na delegacia mesmo, quando chega, ela já é agredida. Fala assim, você também estava com essa mini saia, você também deu lado para ele, você fica de sorrisinho para ele, quer dizer que eu não posso sorrir para ninguém, né? Quer dizer que eu não posso, de repente, usar uma mini saia, entende? Então, assim, a minha conduta ainda está errada, né? Então, é difícil a situação. E muitas das vezes as pessoas não vão atrás por causa disso. Porque sabe que, às vezes, a pessoa que está ali assediando ela, o assediador, é uma pessoa de autoridade, que muitas das vezes, como as pessoas falam, tem costa quente, costa larga, e não acontece nada com a pessoa. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando as pessoas fazem um boletim de ocorrência, ou faz um comunicado de evento, que nós fazemos comunicado de evento dentro da nossa instituição, das nossas unidades, engaveta. O que aconteceu? Não deu nada, arquivou. Entendeu? Por quê? Porque é amigo do fulano, porque é parente de ciclano, entendeu? As pessoas não vão a fundo ver o que aconteceu. Simplesmente falou assim, não tem prova de nada, acabou, caso encerrado, fim. E a pessoa lá que fica como cara de quê? De trouxa. Então, muitas das vezes as pessoas não vão atrás, por quê? Porque fala assim, eu vou atrás, eu vou passar vergonha ainda. Eu, sendo assediado, de vítima, eu vou ser a pessoa que vai estar errada, porque eu sou a cri-cri, eu sou a pessoa que busca a contenda, eu sou a pessoa que busco, entre aspas, fazer um inferno dentro da cadeia. É isso. Nós temos que mudar essa conduta, é isso que a gente fala. Quando você vê o seu colega sendo assediado, não dê risadinha. Não fica falando, ele merece. Não, ele não merece. Porque ele vai tirar licença. E ele tirando licença, você vai ficar sobrecarregado. Se a gente pegar, eu sempre falo, faz um estudo dentro dos RH das instituições prisionais. Uma ideia para os pessoal aí que está fazendo mestrado, que está fazendo doutorado,
Eu falo porque eu sei que tem essas obrigações. Estudem o RH das unidades prisionais, peguem lá pede licença para a secretaria, fazem lá um estudo sobre o porquê que naquela unidade, principalmente, está tendo o absenteísmo, policial penal sendo muitas das vezes, tirando licença muitas das vezes. Será mesmo que é porque ele é vagabundo? Será mesmo que é porque ele não tem interesse no serviço? Tente compreender o que está se passando com ele, o que está acontecendo com ele. Porque a primeira coisa que nós acreditamos é o quê? É no que vem na nossa cabeça. É a mesma coisa eu chegar lá, alguém fala alguma coisa de mim, vai lá chegar na diretoria. Ó, a Fabiola fez isso assim, assim, assado. Aquilo que ela ouviu é verdadeiro. Por quê? Foi a primeira coisa que chegou, entendeu? E nem sempre a primeira coisa que chegou é a verdade. Então, cabe a você, o quê? Buscar a informação, ouvir os lados, né? Com imparcialidade. Não com que você é amigo de fulano, ciclano, eu tenho amizade, eu saio com ele, vou tomar uma cerveja, vou para um churrasco. Não. Seja imparcial, seja justo, né? Seja justo. Então, essas coisas, né, que eu falo para as pessoas, quando você vê um amigo seu sendo assediado, não fique dando risada. Pelo contrário, seja solícito. Vá lá e fala assim, ó, se você precisar de mim como testemunha, eu estou aqui. Eu já fiz isso com pelo menos 2 ou 3 colegas minhas. Falei, eu estou aqui, eu vi o que aconteceu. Se você precisar de mim como testemunha do que foi falado, eu estou aqui. Pode colocar meu nome nos autos. Eu não tenho que temer, porque quando o juiz, alguém for perguntar para mim o que aconteceu, você vai falar o que exatamente aconteceu, nada mais e nada menos. Você não vai inventar, você não vai falar nada. Senhora Fabiola, a senhora fulana de tal, o senhor fulano de tal falou tal coisa na ocasião que estava presente a fulana de tal? Falou, abre aspas, falou assim, 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 acabou, acabou, é isso que ele quer ouvir. Então, você não tem que temer, ajude o seu colega. Seja solidário, porque amanhã pode ser você que esteja nessa situação. Tá desligado o microfone, Neves. Inclusive, Fabiola, nós já tivemos e temos bastante casos com relação ao assédio, né? E o assédio é uma coisa difícil de se provada, né? Se não tiver o testemunho, né? Porque Exatamente. Assédio não é documental, né? O assédio são ações, né? E às vezes a pessoa assediada, ela acaba sendo prejudicada porque os colegas realmente, eles não acabam fazendo o papel deles de provar, ajudar a provar esse assédio. E se esquece que o assédio hoje é com o outro, né? Amanhã pode ser com você. Né? Sim. E o assédio, além dele ser criminoso, ele pode causar ainda problemas psicológicos, né? E que também acarreta problema físico, né? E isso aí, só por já existir esse fato, essa consequência, praticamente já é um crime contra o indivíduo, né? A subjugar o outro ser humano a bem de um benefício próprio, né? E principalmente dentro do nosso sistema penitenciário, que hoje já tem um déficit aí de 14.600 funcionários. Né? Neves, está ouvindo? Sim. Neves, pois não, pode terminar, Neves, o raciocínio tinha travado aí. Ah, perfeito. Então, quer dizer, o servidor hoje já trabalha acima da sua capacidade laboral. O déficit nosso já passou dos 14.600 servidores, né? Então, em vez de agradecer e de trazer o reconhecimento para os servidores, é mais fácil tentar forçar, criar uma punição, mesmo que seja fictícia, para o servidor, para que ele trabalhe mais e mais e mais. Nós tínhamos um secretário que comentava que, como falta a gente, vou ter que espremer você mais um pouquinho, né? E nesse espremer, cada vez mais o ser humano sangra, o ser humano adoece, o ser humano ele acaba deixando de ser humano para ser um ser subserviente, né? E isso a gente não pode permitir
em hipótese alguma. E parabéns pela a ideia da cartilha. Obrigado, Neves. Legal, bacana. Isso que a Fabiola falou aí também, Neves, é muito sério, principalmente, né, por causa das últimas leis aí, né, estabelecidas, aprovadas pela Assembleia Legislativa, né, impostas pelo ex-governador o João Dória, nas suas reformas aí feitas, né, e ali aprovadas pelos deputados, né, que ao invés de defenderem o povo, ao invés de defenderem os servidores, não, né, acabam ali se deixando levar e não exercem a sua função verdadeira, né, não exercem. Então, muitas leis aí, como nós tivemos o ano passado, por exemplo, só um pequeno exemplo, a questão da nova forma de se avaliar o servidor, né? A Fabiola coloca aí muito bem, falando, olha, a verdade que vai estar valendo é a verdade que vai chegar lá, né? Quer dizer, olha onde é que vai chegar isso, olha a gravidade disso que a Fabiola falou, porque depois virá a avaliação e no momento da avaliação, né? Você vai ser avaliada ali por pessoa que não tá nem aí, que tanto faz, que você não passa de um número. Né, Carlos Neves? Muito sério isso, né? Com certeza, Vitor. E isso se reflete na vida profissional e também o que é profissional acaba refletindo no bolso, né? E é um prejuízo, mas um prejuízo que dá para se combater, um prejuízo que tem como correr atrás, né? Principalmente quando a pessoa ela é prejudicada de uma forma documental, né? E aí já se tem como entrar com uma ação judicial, ela tem apoio também, e nessas questões também de assédio e que acarretam problemas, né? O Sindicop oferece assistência psicológica, né? Hoje, graças à questão dos atendimentos virtuais, tem melhorado muito essa questão dos atendimentos, né? E as pessoas, quando querem e precisam, o Sindicop disponibiliza essa assistência psicológica e também o jurídico, né? O que não pode acontecer é do servidor que sofre o assédio ficar calado. Ele precisa reagir, ele precisa lutar para que isso acabe, porque não vai acabar se não tiver uma contrapartida de reação. Só piora. E quanto mais tempo, mais pior fica. E quando o servidor não servir mais, troca. Coloca aquele que já não serve para nada para outro lugar e traz-se uma vítima nova, né, para o setor. Então, todos precisam reagir. O assediado e quem também vê o assédio, denuncia. Tem canais para isso, tem métodos de se fazer de forma anônima também, e também tem os sindicatos, né, disponíveis aí para combater esse tipo de situação. Posso falar uma coisa aqui importante? Uma coisa importante também, né, que o Carlos Neves falou, que realmente é difícil você conseguir provas, né, contra o assediador, né, porque ele faz as coisas quando tá sozinho, chama você lá no gabinete, chama você numa salinha lá, né. Em relação a isso, né, quando você perceber que algo nesse sentido está acontecendo, né, como eu disse para você, o assédio moral na nossa instituição é muito mais forte, né. E quando você perceber que você é chamado dentro de uma sala, você entra, não está somente a pessoa que está chamando a sua atenção, como, por exemplo, o seu superior, ou até mesmo o DG, né, alguém assim, e mais uma parte da diretoria, ele fez isso para quê? Para ter testemunha para ele, é claro. Você também tem direito a uma testemunha. Falou assim, ó, você está cheio de testemunha aí, eu quero alguém aqui comigo. Vá buscar um colega seu que seja, né, assim, uma pessoa que sabe que não vai correr da luta. Fala assim, ó, eu tô aqui, eu ouvi tudo, ela não precisa falar nada, só fica lá dentro ouvindo lá, né? Para quê? Para que ela seja sua testemunha. Porque quando for perguntado para ela só vai ser perguntado isso. Aconteceu isso, assim, 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 foi dito isso lá dentro, nessa reunião, lá dentro dessa sala? Foi falado exatamente isso, a senhora fulana de tal. Acabou. Você não precisa, você só vai lá para ser testemunha, e você tem esse direito de pedir. Fala assim, ó, você está falando comigo,
de repente já começa a ser áspero, ser de alguma forma, você sabe que de repente você está sendo chamado a atenção para uma coisa que, né, você tem o direito sempre de resposta e de defesa. Você exige ali, sim, uma pessoa, fala assim, eu quero uma pessoa de testemunha comigo, porque vocês vêm 2, 3 falar comigo, e eu tô sozinho. Então, a minha palavra aqui não é nada, eu preciso de uma testemunha. Você pode pedir, busque alguém que seja ponta firme com você, né, e que fique calado, pessoal, você só vai lá para ouvir só, você não vai falar nada, né, e deixa essa pessoa ali, entendeu? E isso eu aprendi também porque um advogado falou isso para mim, falou assim, chama alguém, peça para chamar alguém, e quando as pessoas quiserem falar com você alguma coisa, você vê que a coisa tá engrossando ali, você fala para ela o seguinte, fala que você tem advogado, né, que nem eu uso muito o departamento jurídico do Sindicop. Eu pago, né, eu sou filiado, eu tenho esse direito e eu usufruo assim, né, eu não gostaria, mas eu preciso, eu tenho que usar. Então, assim, ele fala assim, se for assim dessa forma, você fala assim, ó, que você tem advogado e que você quer, assim, a pessoa quer falar com você lá dentro da sala tal, falou, tá, pede para a pessoa marcar um horário, pelo menos 48 horas, né, que quer falar com você em tal horário, que aí eu, como seu advogado, eu estarei junto com você. Gente, que bacana esse nosso bate-papo. A gente hoje aqui falando com a Fabíola Castilho, não é mesmo? Trazendo muita coisa legal, muita coisa bacana. A gente poderia ficar aqui uma semana conversando, não é? Que seria muito gostoso, muito bacana continuar batendo esse bate-papo. A gente vai trazer a Fabíola outras vezes aqui para conversar outros assuntos com a gente. Vou mandar um abraço aqui, né, para Maria de Fátima Castilho, né? Quem é a Maria de Fátima Castilho? É a mamãe. Tá é a aí, mamãe. Grande abraço, né, para a mamãe Maria de Fátima Castilho. Aí, ó, parabéns pela filha, viu, Maria de Beijo, Fátima. mãe. Um abraço para Carol Brito, para Marina também, né? A Marina dos Santos, Marina Antônio dos Santos, né? Do Sindicop. Também abraço aí para Diana Moreira, a Cher aí, olha o nome Cher, né? Para o Luiz Brito sempre também participando, mandando mensagem, não é? Pessoal curtindo a programação. Aqui no aplicativo não dá para eu mandar o abraço, porque tem mais de 700 pessoas ouvindo a programação pelo nosso aplicativo. Gente falando aqui que está dirigindo, que está ouvindo a programação, mandando um alô, obrigado, valeu, Antônio Carlos de Presidente Prudente. Olha só, gente, nós vamos trazer a Fabíola uma outra vez aqui para continuar batendo esse papo com a gente. Acho que foi muito legal, mas já deu quase uma hora de bate-papo. A gente edita depois tudo isso, né? E coloca lá no YouTube disponível também. Eu gostaria de pedir ao Carlos Neves que fizesse aí os seus comentários finais, e depois do Carlos Neves, a Fabíola também. Aí deu o momento, o tempo que você precisar aí também, tá bom? Para fazer a tua exposição final aí, viu? Desde já a gente agradece a participação, pois não, Carlos Neves. Antes das minhas considerações finais, vou responder a pergunta do Brito, né? Seu Brito, aposentado, policial penal, já também, viajou demais também com a gente para Brasília, mesmo às vezes não podendo viajar, ele estava ali junto com a gente, né? Trazendo aí uma esperança, né? Mesmo estando aposentado, estava ali com seu problema de saúde, mas ele estava ali firme e forte. E isso ajuda a gente a acreditar cada vez mais na luta e acreditar cada vez mais que o que é feito, que nós fazemos, né, pode ajudar as pessoas, né? Então, obrigado, seu Brito, aí, pelo todo o empenho que o senhor tem ajudado a gente e também acompanhado aqui todo dia, né, a Rádio Sindicop. Seu Brito, a questão do desconto da aposentadoria aqui em São Paulo, no Judiciário, e infelizmente também no Supremo Tribunal Federal, já bateram o martelo que enquanto o governo declarar déficit atuário, vai continuar o desconto. O governador Rodrigo Garcia também já falou no programa Roda Viva que não vai parar o desconto, né? Então, por enquanto, só sobra o quê? Trocar o governo, né?
para ver se na próxima gestão se acaba com o confisco. E também tem o PDL 22 do deputado Carlos Gianazzi, né? Está pronto a votação, está pronto para ir para a plenária. Segundo, em conversas com os deputados, se for para a plenária, vai ser aprovado, mas não vai para votação, porque o presidente da Alesp, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo, o Carlos Pignatari, é do lado do governo e está segurando isso aí para votação. Agora, em agosto, volta aos trabalhos na Alesp, né, e na semana que vem, se eu não me engano, dia 9, já tem uma audiência pública, né, na própria Assembleia Legislativa para tentar pressionar isso para ir para votação, né? Então, nós também estaremos lá para pressionar, junto com a Frente Parlamentar em Defesa do Servidor, que hoje são mais de 80 entidades sindicais e associações dos servidores públicos, né, lutando para que esse PDL seja aprovado e cesse esse confisco criminoso de quem já pagou a sua aposentadoria, né? E para quem está na ativa também, não se esqueçam, é hora de lutar agora, porque você também vai se aposentar, você também vai receber esse desconto. Então, se puder participar dessa luta, se puder participar, principalmente nos movimentos presenciais, a luta na rede social é importante, não é de se desmerecer, principalmente quando é na rede social do deputado, né? E também, agora, começando a campanha eleitoral, divulgar quem foi os deputados que votaram contra o aposentado e contra o servidor nas redes sociais, deles e nas nossas também. Vamos fazer uma descampanha para esses deputados aí que traíram o voto do trabalhador, né? Então, tem luta, tem muita luta, gente, mas a gente também precisa ir para a rua. Tá bom? Obrigado, seu Brito. Fabiola, no nosso sistema penitenciário de São Paulo, que é um sistema machista, né? Que é um sistema que foi feito para homens, né? E a mulher está ali junto também. Se fala que é um sexo frágil, mas de frágil não tem muita coisa, não, né? A mulher, no sistema penitenciário, ela trabalha tanto quanto o homem, tem a mesma responsabilidade e não se tem distinção de sexo na hora do trabalho, né? Então, para essas mulheres do sistema, parabéns a elas, parabéns pela força, pelo empenho também, porque o sistema penitenciário de São Paulo também é o que é, né? Porque elas estão ali trabalhando. E quando nós vamos para fora de São Paulo, se fala muito do sistema penitenciário de São Paulo, né? Não pela questão de estrutura, por ser maior, mas, como eu sempre digo, é o servidor que é o diferencial. Então, para vocês, mulheres, parabéns, né? Não deixem de lutar pelos seus direitos. Vão para a luta cada vez mais e também se informem. Tenham sempre certeza que o Sindicop está aqui disponível para vocês, no que for possível. E informação nós temos aí nas nossas redes sociais, né? São várias redes sociais aí que são abertas, todos podem entrar, pesquisar, tem muita informação, né? Como a Fabiola falou, sem informação a gente não chega a lugar nenhum. E parabéns, Fabiola, por ter recebido o nosso convite e ter arranjado tempo também, né? Porque não é fácil, né? E esperamos você uma próxima vez. Ok. Obrigado, Neves. Obrigado, Carlos Vitolo, por ter dado esse espaço aqui para a gente, né? Eu quero agradecer aí, primeiramente, o pessoal do sindicato, Sindicop, né, na pessoa do presidente Gilson, Carlos Neves também aí, o secretário está sempre aí na luta também, o pessoal que, eu vou sempre aí, estou sempre no sindicato, né? Às vezes eu passei só para tomar um chá, mas eu vou lá. E, né, sempre com as portas abertas, sempre me trataram com respeito, né, me apoiam, né, nas minhas ideias, né, nas coisas que eu venho fazer, tanto é que essa cartilha aqui, né, o assédio é crime aqui, né, da Polícia Penal, né, eu tive o apoio incondicional do Sindicop, né, nós tiramos algumas impressões, né, e conseguimos aí fazer a entrega de algumas cartilhas, né,
mas se vocês quiserem a cartilha, querer saber mais sobre, né, o assédio, como você pode proceder, né, o que você fazer, você pode baixar aí pelo QR Code, né, que o Carlos colocou aí na tela, né, tem o link também, né, para você baixar, pode ler, não é uma cartilha chata de ler, pelo contrário, o pessoal fala, é uma cartilha gostosa de ler, que a pessoa fala assim, nossa, que pena que acabou, né, mas é muito bacana, traz muita informação, né, então, assim, eu agradeço a todos vocês pelo respeito, né, pelo carinho, pela abertura que vocês me dão, o sindicato, né, eu falo para as pessoas, gente, se filiem, né, se filiem ao sindicato, né, nós temos 3 sindicatos, eu sou do Sindicop, eu falo para todos, eu sou do Sindicop, se filiem para que a nossa luta seja mais forte, né, se você tem várias pessoas, né, filiadas a um sindicato, a sua luta é maior, porque as pessoas pensam assim, que o sindicato é só a diretoria, e não é, né, a gente precisa de mais pessoas, a gente precisa de números. Quando a gente vai para uma mobilização, se você chegar na porta lá da instituição, da Alessio, em qualquer lugar lá com 10 pessoas, que barulho é esse que você fez? Se a sua categoria é 35 mil, tem que estar lá pelo menos na frente uns 1.000, 2.000, né? Então, comece, gente, a mudar a mentalidade. Ah, fulano não vai, eu não vou. Ah, isso aí não vai dar nada. Se eu pensasse também que não fosse a Brasília em 2019 não ia dar em nada, talvez hoje, aqueles também que falavam, que talvez tivesse pensado também, meus colegas, vamos desistir, isso aí não vai dar em nada, olha como estaria hoje. E eu acredito, acredite você também, a polícia penal, ela vai ser muito bem vista, não somente dentro do nosso país, mas fora também. Nós vamos ser conhecidos internacionalmente, pode esperar. É isso daí, tá vendo só? Que bacana. Eu coloquei o link aí, eu peguei o link da cartilha no blog da Fabiola e coloquei aí, ó, no último comentário, tá? Então, vai lá, gente, baixa mesmo, e mais do que baixar, viu? Pega o teu WhatsApp aí, manda para todos os grupos, né? Espalha mesmo pro pessoal todo aí. Fabiola, foi um prazer imenso, eu não a conhecia ainda, adorei nosso bate-papo, valeu mesmo. Fica no zap aí, viu? A gente vai conversar mais aí, tem outros temas vindo aí, muita coisa bacana. Muito obrigado mesmo pela sua participação, pelo seu trabalho e pela sua luta. Obrigado também ao amigo Carlos Neves pela participação. Neves sempre muito disponível, né? O Neves não tem tempo ruim, né, Neves? Eita, eu já peguei o Neves, viu, Fabiola? O Neves chegando de Brasília, querendo ir dormir, eu falei, negativo, você tem que participar do programa. Ele participou com a cara de sono danada, mas participou. O Neves, eu mando mensagem para ele também, meia-noite, 1h da manhã, eu falo assim, ó, depois você me responde aí. É pior, às vezes ela me manda mensagem às 2h da manhã, ela acaba de mandar uma da resposta, aí fica meio... Mas o que está acontecendo, né? O cara é prestativo demais, é muita eficiência. O pessoal não conhece a vida da gente, né? A gente, às vezes, abdica pela vida pessoal para conseguir lutar por um ideal, né? Às vezes, o ideal não é só nosso, o ideal também é de toda uma categoria, né? Então, a gente acaba sacrificando mais do que a vida pessoal, às vezes, né? Em prol de um ideal. Mas é uma luta que a gente acredita que esteja... dando os resultados positivos. Acredita não, a gente está vendo os resultados positivos, né? O que às vezes anima é um governo que acaba criando mais situações negativas, né? Para que desmotivar o servidor, para desmotivar as lutas, desmotivar o crescimento do ser humano, do servidor penitenciário. Mas isso aí, a luta só acaba quando acaba, né? Então, depois a gente vai chegar mais gente e isso nunca vai acabar. A luta sempre vai existir, sempre vai existir gente para lutar também. Isso aí. Bacana. Valeu, gente! Quinta-feira, 4 de agosto, 10h19. Obrigado pela participação, Fabiola. Obrigado pela participação, Carlos Neves. Em homenagem à Fabiola aí, claro, né? Não poderia terminar de outro jeito. Com um musicão muito bom, Toquinho e Vinícius, Aquarela. Valeu, Fabiola. Valeu, Neves.
viajando Havaí, Pequim ou Istambul.